Oi, vamos dar início aqui então. Aqui está a nossa planilha para cálculo de coordenada. É um polígono fechado com 7 vértices. Em cada vértice, os seus ângulos correspondentes. Então eu começo lá no 1 e eu fecho com o 1 porque é um polígono fechado, certo? Aí lá no ponto 1 nós temos 234 e assim por diante. Depois, de 1 para 2, foi tirada uma distância linear de 60 e 83, de 2 para 3, 36,06 e também assim por diante, né? De 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7 e a gente fecha com 7 para 1. O nosso azimuth de partida é 9 graus, né? São 9 graus. E para a gente poder transportar esse azimuth para as outras sequências, no caso aqui o azimuth de 1 para 2, 9 graus. Para a gente transportar para 2 para 3, de 3 para 4, 4 para 5 e assim por diante, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega o azimuth anterior, que é o 9 no caso, soma com o ângulo do ponto adiante, tira 180 e escreve o valor aqui. Pegamos os 56, mais 240, menos 180, vai dar 116. 116 mais 207, menos 180, 143. 143 mais 262, menos 180, 225. Depois, 225 mais 211, menos 180, 256. 256 mais 239 menos 180, 315. E finalmente os 315 mais 234 vai somar 369. Como não existe o ângulo 369, foi ultrapassado 9 dos 360. E aí a gente fecha lá com o azimuth 9, que é o mesmo azimuth que a gente começou. Isso sempre tem que acontecer. O mesmo azimuth que a gente inicia é o mesmo azimuth que a gente termina. Feito isso, a gente vai verificar em quais quadrantes esses azimuths vão se encaixar. 9,56 é menor do que 90. Então, o quadrante deles vai ser NE e NE. Depois, 116 e 143 vai se encontrar no segundo quadrante, que vai ser o SE e o SE. Já o 225 ultrapassou os 180 graus, o 256 também, mas não atingiram o 270, então eles estão no SO cada um. E depois o de 315, ele vai ficar lá no último quadrante, que é o NO. Muito bem. Feito isso, vamos transformar esses azimuths em rumos. Todos os azimuths que caem em NE, eles não são mudados, porque eles já valem menos do que 90 graus. Já os dois SE, a gente vai fazer 180 menos esses azimuths que estão aqui. Então, 180 menos 116, 64. 180 menos 143, 37. Esses que caem em SO, a gente faz esses ângulos menos 180. Então, vamos lá, 225 menos 180, 45. 256 menos 180, 76. E me sobrou aqui o do último quadrante. Então, vou fazer nesse caso aqui 360 menos 315. Por que a gente calcula os rumos? Porque a leitura de seno e cosseno só vai acontecer de 0 a 90 graus. Então, aqui eu vou aproximar um pouquinho, porque a gente vai colocar o valor de seno e cosseno de 9 graus, depois seno e cosseno de 56, seno e cosseno de 64, seno e cosseno de 37, seno e cosseno de 45, seno e cosseno de 76, seno e cosseno de 45 novamente. O próximo passo é multiplicar seno pela distância e colocar aqui no valor do E. Ah, sim, antes que eu me esqueça. Aqui a gente elimina o ponto cardial que não consta aqui. Por exemplo, aqui é NE,
eu elimino o O e o S, eu fico só com o N e com o E. E assim por diante. Aqui também, ó. Aqui no SE eu eliminei o O e o N, porque tem que me sobrar o S e o E. Aqui de novo o S e o E. Aqui o O e o S, né? SO. SO de novo. E lá aqui no último o N e o O que vai me sobrar. Então eu fico aqui com a coluna do O e com a coluna do N, tá? Coluna de O e N. Agora a gente vai fazer a multiplicação. Seno vezes 60, vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou fazer só os primeiros aqui e depois já fica subentendido o que foi feito, tá? Seno vezes 60 e 83, essa conta vai dar 9,51. A gente vai trabalhar com números inteiros, então eu vou aproximar para 10. Depois, cosseno 0,98 vezes 60,83, isso aqui vai dar 60,06. Eu vou colocar a parte inteira, 60. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 0,82 vezes 36 e 6 deu 29,89. Aproximo para 30. Depois, 0,55, 919. Eu vou aproximar, vou fazer a conta. Deu 20,16. Eu vou colocar 20, que é a parte inteira. Bom, deixa eu diminuir aqui. Fazendo todas essas multiplicações e já fazendo as aproximações que são pertinentes, ali vai ficar 40, aqui vai ficar 20, ali vai ficar 30, aqui vai ficar 40, depois 40, depois 40 e 10, depois 30 e 30, tá? Daí a gente fechou o cálculo que foi multiplicação de seno pela distância aqui, cosseno pela distância aqui. Então, em cada um deles, o seu local correto, já porque a gente já eliminou as casas que a gente não precisava. Bom, quando a gente faz isso, somando o E e o O, a soma do E tem que ser igual à soma do O. Então, a gente vai verificar ali que isso aconteceu, ó. Peraí que deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui deu 110. E aqui também deu 110. Quer dizer que a gente zerou nossa tabela. Vamos ver o N e o S. O que acontece? Deu 110 e 110. Também zerou. Isso aqui foi uma coincidência. Não é sempre que acontece de ficar todos os valores iguais, tá? E para a gente finalizar, a gente vai calcular as coordenadas. E a primeira coordenada do ponto 1, a gente pode estipular o valor que a gente quiser. Eu escolhi 100 e 100 para cada uma. E agora a gente vai fazer o quê? Esses aqui são os valores positivos, esses são os negativos. Positivos e negativos. E e O me gera X, NS me gera Y, tá? Então, vamos lá. 100 mais 10, 110. 110 mais 30, 140. 140 mais 40, 180. 180 mais 30, 210. 210 menos 40, porque agora foi para o E, para o O, desculpa, 170. Depois, 170 menos 40, 130. Depois, 130 menos 30, 100. A gente começou com 100 no ponto 1 e volta para o ponto 100 no ponto 1 novamente. Vamos fazer a mesma coisa aqui com Y. 100 mais 60, 160. Depois mais 20, 180. Menos 20, 160. Menos 40, 120. Menos 40, 80. Menos 10, 70. Mais 30, 100. Fechamos também com 100. E assim a gente completa a nossa tabela e essas são as coordenadas de todos os pontos. Ponto 1, x 100, y 100. Ponto 2, 110 e 160, né? X e y. E assim por diante, tá? Eu espero ter colaborado com a sequência todinha. E a gente vai lá depois para fazer o nosso levantamento e fechar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço.